Bom dia, terceiro ano. Como é que vocês estão? Pronto para mais uma aula? Espero que sim. Hoje vamos entender um pouco mais sobre paisagem tem história. Pois é, tanto a paisagem tem história, como também a paisagem é geografia. Quase que não sai, mas tudo bem. Vejamos, olhem só. Aqui nós temos essa imagem, né? Essa imagem, ela representa o mercado, o peso, ver o peso, tá? Esse prédio, digamos assim, está localizado em Belém do Pará, ok? E o que eu quero dizer sobre este prédio é que, quando diz assim, as paisagens têm história, porque sim, todas elas têm. Todas elas tiveram um início para poder chegar onde estão. E essa paisagem, no caso de algumas que vamos ver, elas não são paisagens naturais. Foram paisagens que foram modificadas pelo homem, né? Nesse caso, essa daqui ela foi construída pelo homem, pela humanidade. Não é isso? E vendo ela, nós acabamos descobrindo que o seu entorno é modificado, mas ela continua da mesma forma. A construção, por exemplo, desse mercado aqui, grande mercado, muito conhecido, ele é conhecido também não só em Belém do Pará, mas nacionalmente, apesar de talvez você ainda não ter escutado. Foi em 1901. Então, para termos uma ideia, minha mãe, que é bem mais velha, ainda não havia nascido. O que dirá eu? Então, no ano de 1901, isso já tem séculos, né? E diante dessa situação, a gente observa a estrutura física desse prédio, o quanto é uma estrutura antiga e pouca modificada, certo? Ela já pode ter tido muitas funções. Hoje, nos dias atuais, ela é um mercadão que vende de diversos produtos, certo? Em especial os produtos típicos do Belém do Pará, ok? E o que precisamos saber? Precisamos saber que esse mesmo prédio é um prédio cultural. Cultural e tombado. Como assim tombado, tia? Caiu? Não. Quando eu digo tombado é porque prédios, edifícios, obras de artes, quando elas são tombadas, elas são como se elas fossem catalogadas. Elas serão arquivadas e nada e nem ninguém poderá mudar a característica física desses lugares, entendem? Então, assim como esse mercado, nós temos aqui outras duas opções mais embaixo. Nós temos aqui esses dois lugares que trata-se do mesmo. Esses dois ambientes que trata-se do mesmo é a estação ferroviária da Luz, na cidade de São Paulo. Nós temos uma imagem mais antiga, no ano de 1920, e temos uma imagem mais atual. Na época de 1920, esse prédio tinha uma função ferrovia, não é isso? Ou seja, havia a passagem de ida e de vinda de trens. Com o passar do tempo, por motivos econômicos, lógicos, que também faz parte da questão econômica da cidade, essa ferrovia foi desativada. Mas ela possui uma historicidade por trás. Então, para não haver a demolição, ela se tornou algo cultural. E, consequentemente, hoje, nos dias atuais, ela é um museu da língua portuguesa. Então, vejam bem, épocas diferentes e funções diferentes, não é isso? Entenderam até aí? Espero que sim. Indo para as páginas seguintes, 32 e 33, nós temos uma atividade. Essa atividade seria para fazermos juntos, irmos a um ambiente onde tivesse algo que pudesse nos remeter
a um prédio, a um edifício que fosse cultural, né? Em Bom Conselho nós encontramos, lógico. Eu posso citar 3 principais que vocês saberão: a Ermida de Santa Terezinha, Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho e a Igreja Matriz. São 3 pontos, são 3 edifícios, dizendo assim, são 3 prédios, que eles foram construídos há muitos anos atrás e que culturalmente eles não foram, sua arquitetura não foi modificada. Isso por quê? Porque é necessário que permaneça as características físicas de sua estrutura até os dias atuais, certo? Isso provoca o quê? Provoca cultura, provoca turismo, enfim, há uma série de coisas e há uma história por trás de todos esses elementos que eu acabo de citar. Essa atividade que seria para ser feita em relação à nossa cidade, algo que estivesse relacionado à nossa cidade, se você puder fazer relacionado a de algum outro país, ou até mesmo de algum ponto que nós temos aqui em Bom Conselho, você pode fazer. Você pesquisa pela internet, né? Você vai ter que fazer isso, tudo bem? A ideia é essa. Para os que estão aqui em sala de aula, eu vou pedir para que façam em casa. Na página 34, nós temos patrimônios culturais. Exatamente. E aqui, nos patrimônios culturais, nós vamos encontrar essa imagem. Essa imagem são casas, são residências que fazem parte do centro histórico da cidade de Salvador, na Bahia. É considerado um patrimônio cultural, possui importância na história do Brasil. Pois então, galerinha, vocês observem que nós estamos vendo diversas casas coloridas, casas com estruturas físicas mais distantes da nossa realidade, né? Porque essas casas aqui, elas estão voltadas mais para o século XVIII, pela arquitetura, né? Para o século XVIII, eu diria. Então, o que acontece? Quando se fala assim, patrimônio cultural, são patrimônios que são preservados. Como eu falei, são preservados. Eles não são transformados, eles não são feitas novas fachadas. Permanecem da mesma forma que foram encontrados, ou melhor, que foram construídos na época. Eles continuam da mesma forma. O que pode, no muito, acontecer é a restauração desses imóveis, né? Eu falo pintura, iluminação, cano, se necessário, isso pode sim acontecer. Mas a destruição, a demolição, ou então fazer novas fachadas, não. Quando, por exemplo, esse espaço aqui que é cultural, provavelmente ele é tombado nacionalmente. Como tia disse, ele é registrado. Então, as pessoas que são proprietárias de uma residência como essa, ela pode modificar, talvez, da porta para dentro, mas da porta para frente de forma alguma. As casas têm que permanecer com a mesma arquitetura dos séculos 17 e 18, que eram da época, certo? Se de repente alguém tenta fazer isso, ela pode ser, como é que eu posso dizer? Ela pode receber alguma cobrança financeira por conta dessa atuação que não é para ser feita, que é proibida, tá? Então, nós temos aqui o Unesco. Logo aqui no roxinho, bem no cantinho, fala-se sobre o Unesco, tá? O Unesco nada mais é do que Nações Unidas para a Educação e Ciência e Cultura. Essa entidade tem o objetivo de contribuir para a paz e a segurança do mundo. Como assim? A Unesco, ela, além dessas funções que aqui foram colocadas, ela também, para que a gente tenha a garantia do conhecimento histórico, geográfico, a Unesco entra em ação para que certas atividades não possam acontecer. A Unesco tomba alguns edifícios, alguns prédios, para que a historicidade continue e para que os meus descendentes também possam continuar vendo em um futuro próspero, tá certo?
Então, como eu disse, a Unesco ela trabalha para esse leque de informações e tenta garantir a educação. E esta é uma das formas de se garantir. Não seria interessante você fazer uma viagem para um local onde possa você encontrar ainda uma igreja no estilo barroco, ou de repente você ir a Salvador com um artista representado e ainda ter a chance de observar e ver as casas como elas eram em um passado distante? Pois é, não é somente interessante, mas como eu falei, elas são tombadas, certo? Então, diz o seguinte, nós temos o jogo rápido, que é a atividade 34, atividade 35, 36 e 37. Muitas, né? Mas a gente vai fazendo conforme for possíveis. Vejamos, no jogo rápido, o que mais chamou sua atenção em relação ao patrimônio cultural retratado na imagem? Essa é uma resposta pessoal. Né? Ela não está te exigindo uma resposta geográfica. No município onde você mora, existem elementos considerados patrimônio cultural? Converse com seus colegas e seu professor a respeito. Eu citei alguns aqui, que são patrimônios culturais da nossa cidade. Eu sei que você sabe, tenho certeza que você vai conseguir responder. Na página 35, tem o seguinte, use o que aprender. Essas atividades, como vocês sabem, são as atividades finais, né, da nossa aula, das nossas aulas. Então, diz assim, na manchete a seguir. A abertura de trecho de avenida das Mangueiras beneficia moradores de vários bairros do Cocal. Um outro trecho. Vigas são entregues à obra de Ponte de Pouqueirão, ganha agilidade. E a outra. Construção de hidrelétrica na Amazônia provocou extinção de animais. Assinale com um X a alternativa que cita corretamente o agente responsável pelas transformações nas paisagens das manchetes. Quem é esse agente transformador? São elementos da natureza ou o ser humano? Você vai marcar com um X. No espaço a seguir, cria uma manchete mencionando uma transformação na paisagem promovida pelo ser humano que você observa no município onde você mora. Você pode, em especial nas zonas rurais, né? Aqui, geralmente a gente vê transformação muito no sentido de loteamentos. Mas nas zonas rurais, onde estão os campos, né, onde está o campo, a gente costuma ver isso com maior facilidade. Então, você pode estar dando um exemplo a respeito desse tema. Tudo bem? Na terceira questão, que transformação é realizada pelo ser humano? Você observa nas paisagens a seguir. Escreva sua resposta abaixo nas imagens. Você vai observar as imagens que estão aqui, certo? E vai dizer quais são as transformações que estão ocorrendo. Você vai explicar, tudo bem? Agora, relaciona as imagens às frases correspondentes. No primeiro quadrinho diz, o ser humano transforma a paisagem para a extração de minérios que são utilizados na fabricação de diferentes produtos. Aí você coloca o B ou A. Na outra, o ser humano transforma a paisagem para facilitar o deslocamento de pessoas e mercadorias. Você vai colocar ou B ou A. Tudo bem? Quarta questão. Observe a paisagem a seguir. Nesta paisagem, observem ela. Nesta, vocês me dirão. Conforme a imagem, o elemento cultural que permaneceu na paisagem com o passar do tempo foi... Olha quem está no meio e olha quem está em volta. Qual foi o elemento cultural que permaneceu? Que mesmo diante das modificações que houveram, mas ela continuou ou continua, tá certo? Como você chegou à conclusão de que o elemento que você circulou permanece na paisagem com o passar do tempo? De que maneira? Quais foram as características que você viu e você pode concluir que esse edifício, esse prédio, não sei,
permaneceu mesmo durante tantos anos que já se passaram. Mais um desafio. Nós temos essas duas últimas atividades. Esta daqui provavelmente não será feita, porque aí já são muitas atividades para que vocês façam todas ao mesmo tempo. Então, nós deixaremos para a nossa próxima aula. Aí a gente conclui com ela. Bem, mais um desafio. Siga os comandos para completar a frase. Então, nós temos o seguinte. Você vai ligar o número à letra e vai formar a palavra que está sendo pedida. Por exemplo, as paisagens são transformadas pelo... Aí você aqui vai buscar. Ou melhor, nem precisa buscar. Se eu estou dizendo as paisagens são transformadas pelo... Então, você vai poder conseguir responder. Aí temos uma outra. B1 mais B4 mais D2 mais D4. Por meio do... Você vai responder. Que vai te dar a resposta da primeira. Aí, em seguida, por meio do... Temos A3 mais B8 mais C6. Você vai juntar as letrinhas para formar a palavra, tá certo? Aqui. Que realiza. Essas transformações ocorrem por diferentes motivos. E aí nós temos outro conjunto de letras e números que visam entender diretamente as... Responde, tá, gente? Humanas. Por meio de letras e números, você vai fazer essa conciliação para poder conseguir responder as questões aqui dentro do complete. Por fim, nós temos a linha de chegada, que eu vou deixar vocês muito à vontade, até porque realmente só depende de vocês e as respostas delas vocês quem tem que dar, né? Porque foi você que aprendeu. Então, nós temos os 3 rostinhos, o rostinho da alegria, porque entendeu tudo, o rostinho de quem ficou na dúvida e o rostinho de quem não entendeu nada. E temos os temas. Primeiro, como os seres humanos transformam as paisagens. Segundo, transformação nas paisagens das cidades pelos seres humanos. Terceiro, transformação nas paisagens do campo pelos seres vivos. Quarto, transformação da paisagem para a construção de usinas hidrelétricas. Quinto, paisagem tem história. E sexto, patrimônios culturais. Pois é, você vai ver os temas e vai ver qual é a sua dúvida, quais são suas certezas, ou se realmente você não aprendeu nada. E você marca o X onde você achar que é mais conivente de acordo com sua aprendizagem. Tudo bem? Esta vamos deixar para a última aula, tá certo? Perdão, para a próxima aula, que por hoje já tem muito, né, galerinha? Então é isso, meus amores. Desde já agradeço sua participação, sua atenção e vamos que vamos, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Beijo!